Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Código Penal Brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei nº 2848 de 1940, com foco nos principais artigos cobrados em concursos da área de segurança pública, especialmente aqueles relacionados aos artigos 1º ao 6º, 13 ao 19, 23 ao 25, 121 ao 129, 146 ao 150, 155 ao 159, 163 ao 167, 213 ao 218 e 311 ao 334. O Código Penal é a legislação que define quais condutas são consideradas crimes no Brasil e estabelece as penas aplicáveis a essas condutas. Ele é uma das principais normas que orientam o trabalho das forças de segurança pública, pois descreve os comportamentos que violam a lei penal e as consequências jurídicas dessas ações. Começando pelos artigos 1º ao 6º do Código Penal, que tratam dos princípios fundamentais da aplicação da lei penal. O artigo 1º estabelece o princípio da legalidade, que determina que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa que uma pessoa só pode ser punida se a conduta praticada estiver previamente prevista como crime em lei. O artigo 2º trata da aplicação da lei penal no tempo. Ele estabelece que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Isso significa que, se uma nova lei penal for mais favorável ao acusado, ela poderá ser aplicada mesmo que o fato tenha ocorrido antes da sua criação. O artigo 3º trata das leis temporárias e excepcionais, que continuam a produzir efeitos mesmo depois de cessadas as circunstâncias que motivaram sua criação, em relação aos fatos ocorridos durante sua vigência. O artigo 4º trata do momento do crime. Ele determina que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra posteriormente. O artigo 5º estabelece o princípio da territorialidade, afirmando que a lei penal brasileira se aplica aos crimes cometidos no território nacional. O artigo 6º trata do lugar do crime, determinando que o crime considera-se praticado tanto no lugar onde ocorreu a ação ou omissão quanto no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Agora vamos estudar os artigos 13 ao 19, que tratam da relação de causalidade, do dolo e da culpa. O artigo 13 estabelece que o resultado de um crime só pode ser atribuído a quem lhe deu causa. Isso significa que é necessário haver uma relação entre a conduta do agente e o resultado ocorrido. O artigo 14 trata do crime consumado e do crime tentado. O crime é considerado consumado quando todos os elementos previstos na lei são realizados. Já a tentativa ocorre quando o agente inicia a execução do crime, mas não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. O artigo 15 trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Nesse caso, o agente desiste de continuar a execução do crime ou impede que o resultado ocorra. O artigo 16 trata do arrependimento posterior, que pode reduzir a pena quando o agente repara o dano ou restitui o bem antes do recebimento da denúncia. O artigo 17 estabelece que não se pune a tentativa quando é impossível consumar o crime devido à ineficácia absoluta do meio utilizado ou à impropriedade absoluta do objeto. O artigo 18 trata do dolo e da culpa. O dolo ocorre quando o agente tem intenção de praticar o crime ou assume o risco de produzir o resultado. Já a culpa ocorre quando o resultado acontece por imprudência, negligência ou imperícia. Agora vamos estudar os artigos 23 ao 25, que tratam das causas de exclusão da ilicitude. O artigo 23 estabelece que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. O artigo 24 define o estado de necessidade, que ocorre quando uma pessoa pratica um fato para salvar de perigo atual um direito próprio ou de outra pessoa. O artigo 25 trata da legítima defesa. Considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou contra outra pessoa. Agora vamos falar dos crimes contra a vida, previstos nos artigos 121 ao 129. O artigo 121 trata do homicídio, que consiste em matar alguém.
O homicídio pode ser simples, qualificado ou privilegiado, dependendo das circunstâncias em que ocorre. O artigo 122 trata da indução, instigação ou auxílio ao suicídio. O artigo 123 trata do infanticídio, que ocorre quando a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal. O artigo 124 ao 127 tratam do crime de aborto. O artigo 129 trata da lesão corporal, que consiste em ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. Agora vamos estudar os crimes contra a liberdade individual, previstos nos artigos 146 ao 150. O artigo 146 trata do crime de constrangimento ilegal, que ocorre quando alguém obriga outra pessoa a fazer algo que a lei não manda ou a deixar de fazer algo que a lei permite. O artigo 147 trata da ameaça, que consiste em ameaçar alguém de causar mal injusto e grave. O artigo 148 trata do sequestro e cárcere privado, que ocorre quando alguém priva outra pessoa de sua liberdade. O artigo 150 trata da violação de domicílio, que ocorre quando alguém entra ou permanece na casa de outra pessoa sem autorização. Agora vamos falar dos crimes contra o patrimônio, previstos nos artigos 155 ao 159. O artigo 155 trata do furto, que consiste em subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. O artigo 157 trata do roubo, que ocorre quando a subtração de bem mediante violência ou ameaça. O artigo 158 trata da extorsão, que ocorre quando alguém constrange outra pessoa a fazer algo para obter vantagem econômica. O artigo 159 trata da extorsão mediante sequestro, que ocorre quando a vítima é sequestrada com o objetivo de obter vantagem financeira. Também existem os crimes de dano, previstos nos artigos 163 ao 167. O crime de dano ocorre quando alguém destrói, inutiliza ou deteriora bem pertencente a outra pessoa. Agora vamos falar sobre os crimes contra a dignidade sexual, previstos entre os artigos 213-A e 218-C. Entre esses crimes estão o estupro, a importunação sexual, o registro não autorizado da intimidade sexual e outros crimes relacionados à proteção da dignidade e liberdade sexual das pessoas. Essas normas têm como objetivo proteger a integridade física, psicológica e moral das vítimas. Por fim, vamos estudar os crimes contra a fé pública e a administração pública, previstos entre os artigos 311 e 334. Entre eles estão crimes como adulteração de sinais identificadores de veículos, falsificação de documentos e outros crimes relacionados à fraude e à falsidade documental. O artigo 334 trata do crime de contrabando e descaminho, que envolve a importação ou exportação de mercadorias proibidas ou não pagamento de tributos devidos. Para quem pretende ingressar na Guarda Civil Metropolitana, conhecer os principais dispositivos do Código Penal é fundamental. Esses conhecimentos permitem compreender quais condutas são consideradas crimes, quais são as circunstâncias que podem excluir a ilicitude e quais são as principais infrações enfrentadas no cotidiano da segurança pública. Esses conteúdos são frequentemente cobrados em provas de concursos da área de segurança, pois representam a base legal que orienta a atuação dos agentes responsáveis pela proteção da sociedade e pela preservação da ordem pública.